Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estávamos vendo na aula passada a primeira aula da cinética química, né? E aí eu te falei como é que você faria para calcular a velocidade média de uma reação, a velocidade média de consumo, a velocidade média de formação. Nessa aula de agora, a gente vai começar a ver agora quais são as condições para que uma reação aconteça. E o mais legal de todos, pega um papel, pega uma caneta, vai acompanhando a aula, que a aula de hoje é muito legal também. Primeiro, a gente vai ver hoje, dando sequência à parte cinética, as condições para que uma reação aconteça. Quais são as condições para que uma reação aconteça? Toda reação química, se você calculou a velocidade, é porque a reação aconteceu. Se a reação aconteceu, é porque quatro condições foram atendidas. Duas fundamentais e duas acessórias. Qual é a primeira condição para que uma reação aconteça? Eu tenho que ter afinidade química entre os reagentes. A afinidade química está associada à instabilidade da molécula. Quanto mais instável a molécula for, mais reativa ela é. Se as moléculas são mais reativas, então tem mais afinidade entre elas, porque como elas são muito instáveis, elas querem reagir rápido para poder atingir o maior grau de estabilidade. Então, primeira condição, a afinidade química. Segunda condição é uma condição óbvia. Você tem que ter obrigatoriamente contato entre os reagentes. As moléculas devem estar próximas, devem estar no mesmo recipiente. Por quê? Porque para você ter uma reação química, eu tenho que destruir o que era velho e montar o que é novo. Eu tenho que quebrar as ligações velhas e montar as ligações novas. Tudo isso gasta energia. Então eu tenho que colocar as moléculas juntas para elas poderem colidir. É dessa colisão que você tem entre essas moléculas, é essa colisão que resulta na formação de uma estrutura capaz de quebrar as ligações velhas e montar as ligações novas. Então, quais são as condições acessórias? As moléculas que vão reagir, elas devem colidir numa condição favorável. Então você tem que ter uma geometria, você tem que ter uma configuração favorável para que essas duas moléculas se encaixem e desse encaixe, esse encaixe seja apropriado para poder quebrar as ligações velhas e montar as ligações novas. Então, nem toda colisão resulta numa reação. Para que você tenha reação química, as moléculas devem se colidir numa orientação satisfatória para quebrar as ligações velhas e montar as ligações novas. Então, no vestibular, se ele disser toda colisão resulta numa reação química, você vai falar, não, nem toda colisão resulta numa ligação química. Se as moléculas não colidirem, não tiverem um choque bem orientado, as moléculas vão bater e vão se afastar, aquele choque elástico. Então as moléculas devem se colidir e essa colisão tem que ser orientada, tem que ser bem orientada, seja um choque efetivo, um choque que vai poder proporcionar uma reação química. Agora, depois que as duas moléculas se colidiram perfeitamente, vai desencadear uma reação química? Não necessariamente. Por quê? Porque depois que você teve a colisão entre essas moléculas devem ter uma quantidade de energia mínima para poder desencadear a reação. Elas têm que ter uma quantidade de energia mínima para poder quebrar as ligações velhas, montar as ligações novas, desfazer o arranjo espacial antigo, montar o arranjo novo, destruir molécula velha, montar molécula nova, tudo isso gasta energia. Então, depois que você teve um choque bem orientado, que as moléculas se encaixaram bem, perfeitamente, elas têm que ter uma quantidade de energia mínima suficiente para quebrar tudo quanto é ligação velha e montar as ligações novas. Essa energia mínima é a chamada energia de ativação. Então, o que é energia de ativação? Eu vou até tirar aqui a imagem para você poder entender. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que ocorra uma reação química. Então, se os seus reagentes não tiverem essa quantidade de energia mínima, as moléculas vão colidir e vão ficar andando pelo espaço, as duas moléculas agregadas andando pelo espaço, até que algum fator externo forneça energia para elas poderem quebrar as ligações velhas, montar as ligações novas e desencadearem a reação química. Então, uma reação química aconteceu, então quer dizer que as quatro condições foram atendidas. Existia afinidade química, teve o contato para que você tivesse as colisões bem orientadas. Depois que eu tive as colisões bem orientadas, eu consegui fazer com que essas moléculas tiveram energia mínima suficiente para quebrar todas as ligações velhas e montar as ligações novas. Então, as quatro condições foram atendidas. O que seria graficamente a energia de ativação? Olha que bacana esse gráfico aí, ó. Você tem um gráfico onde eu tenho a energia e o caminho da reação. É o tempo de duração, é o sentido da sua reação.
Esse gráfico que eu coloquei para você, ele caracteriza uma reação exotérmica. Por que é exotérmica? Porque eu tenho os reagentes A2 e B2 num patamar de energia maior do que o patamar de energia do produto, que seria 2AB. Se os reagentes são mais energéticos que os produtos, quer dizer que essa reação é uma reação exotérmica. Aí o que é o complexo ativado? Complexo ativado é o instante de maior energia que a sua reação tem, que é capaz de proporcionar a reação química. Então a sua reação química ela só acontece se os seus reagentes se associarem e tiverem, depois daquele choque perfeito, eles tiverem uma quantidade de energia mínima para quebrar tudo que é velho e montar o novo. É no complexo ativado que tudo isso acontece. Se os seus reagentes não conseguirem chegar até o complexo ativado, a sua reação não vai acontecer. Então, o complexo ativado é o momento de maior energia, é aquele instante em que a reação está pronta para acontecer, porque você tem uma quantidade mínima de moléculas com energia suficiente para poder quebrar as ligações e dar origem ao produto. O que é a energia de ativação? É exatamente essa coluna que você está vendo no gráfico. Ó. A distância entre a energia do reagente e a energia do complexo ativado. Então, a energia de ativação é essa distância que o reagente tem que percorrer energeticamente. Ele tem que ter uma quantidade de energia para chegar até o complexo. Isso é o que você vai chamar de energia de ativação. E aí é legal você sempre associar a energia de ativação à velocidade de uma reação. Quanto maior for a energia de ativação de uma reação, mais lenta será a velocidade. Por quê? Porque se você pega uma reação que a energia de ativação é muito alta, o seu reagente vai estar muito longe do complexo ativado. Então, se a distância entre o reagente e o complexo ativado for muito longo, se a distância for muito grande, a sua reação é muito lenta. Então, toda reação ela é rápida quando a energia de ativação é pequenininha, que aí, se a energia de ativação é pequena, o seu reagente está muito pertinho de onde o momento da reação vai acontecer. Então, a energia de ativação pode ser entendida como um obstáculo. Quanto maior for a energia de ativação, menor é a velocidade da reação. Tranquilo? E aí o gráfico é um gráfico de uma reação exotérmica. Bom, depois que a gente viu então as condições para que uma reação aconteça, vamos ver agora quais são os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Como é que você faz para a sua reação passar a ser mais rápida ou mais lenta? Como é que eu faço para ter controle na reação, para acelerar a reação ou retardar a reação? Primeiro fator que altera a velocidade da reação é a superfície de contato. O que é a superfície de contato? É a área de exposição do reagente. Então, sempre quando você tem uma reação e você fraciona os seus reagentes, quando você tritura o seu reagente, quando você dissolve as moléculas do reagente, você está aumentando a área de exposição. Quando você aumenta a área de exposição, fica mais fácil para você ter mais colisões entre as moléculas e aí, consequentemente, vai ter maior velocidade. Então, aumentei a superfície de contato, eu estou aumentando a área de exposição do reagente. Então, a reação passa a ser uma reação mais rápida. Olha só essa ilustração que eu coloquei aqui para você. Ó. Imagina que você tenha dois copos com a mesma quantidade de água. Num, eu coloquei uma pastilha de sonrisal, por exemplo, alguma coisa efervescente, pode ser vitamina C e tal. Então, no da direita, eu coloquei a pastilha inteira. No da esquerda, eu peguei outra pastilha idêntica e triturei. Quando você tritura e joga na água, a efervescência é instantânea. Por que a efervescência vai ser mais rápido quando ele estiver triturado? Porque a superfície de contato é maior. Aumentou a superfície de contato, aumenta a velocidade da reação. Tranquilo? Outro fator importante, pressão e volume. Agora a gente vai lembrar assim, ó, de que maneira que a pressão e o volume influenciam a velocidade da reação. Primeiro, eu vou levar em consideração o estado gasoso. Toda vez que você menciona pressão, a gente tem que trabalhar com gases. Então, só o sistema gasoso é que aceita essa compressão, a elasticidade, a compressão. Então, quem é muito elástico é sempre o gás. Então, pressão e volume exercem influência muito grande em sistemas gasosos, tá bom? Aí, de que maneira que eles vão exercer influência? Olha lá. Quando você diminui o volume dos gases, você coloca gás no recipiente e diminui o volume. Quando você diminui o volume dos gases, você aproxima as moléculas dos gases. Quanto mais próximas essas moléculas estiverem, maior o número de colisões entre elas. Quanto mais colisões eu tiver entre as moléculas, maior a probabilidade de você ter choques mais efetivos. Se eu tiver mais choques efetivos, eu posso desencadear mais rapidamente a reação. Então, sempre quando você pegar uma reação, olha o meu esqueminha lá, ó.
Se você diminui o volume, você aproxima as moléculas. Quando você aproximar as moléculas, você aumenta o número de colisões. Quando aumentar o número de colisões, aumenta a pressão. O que é a pressão? É o resultado do número de choques que você tem entre as moléculas e da molécula contra a parede do recipiente. Aí, consequentemente, aumenta a velocidade. Tá? Então, toda reação é mais rápida quanto maior for a pressão, porque vai aumentar o número de colisões entre as moléculas dos gases. Lembra que é sistema gasoso. Temperatura, nosso terceiro fator. De que maneira a temperatura influencia a velocidade de uma reação? A temperatura é a única grandeza que altera a energia cinética média das moléculas. Se você quiser fazer uma molécula vibrar mais rapidamente ou menos rapidamente, você vai alterar a temperatura. Então, a temperatura faz a molécula vibrar mais rapidamente ou mais lentamente. Eu mexo com a temperatura. Quando você aumenta a temperatura do sistema, você passa a ter mais moléculas com energia médica maior. Se você aumenta a energia cinética média da molécula, a molécula passa a vibrar mais rapidamente. Quanto mais rapidamente elas vibram, maior vai ser o número de colisões entre elas. Se elas colidirem mais, consequentemente, você vai ter maior pressão. Então, você vai ter maior velocidade. Toda reação, quando você esquenta, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade. Tanto endotérmica quanto exotérmica. Toda reação é favorecida com aumento de temperatura. Mesma coisa quando você diminui a temperatura, você retarda a reação. Diminuiu a temperatura, diminui a energia cinética média, diminui o número de colisões e diminui a velocidade. Aumentei a temperatura, toda a reação fica mais rápida. Diminui a temperatura, toda a reação fica mais lenta. Tá bom? Dentro de temperatura tem uma aplicação matemática bacana que você pode fazer, que é a chamada regra de Van 't Hoff. Van 't Hoff, ele falava assim, toda vez que você aumenta em 10 graus Celsius a temperatura de uma reação, a velocidade dobra em relação inicial. Na verdade, ela pode dobrar ou triplicar. Existem vários fatores que vão influenciar, mas toda reação que você pegar, aumentei em 10 graus a temperatura, a velocidade será o dobro do que ela era. Aí, se aumentar mais 10 graus, ela vai ser o dobro do que ela era. Então, aumentei a cada 10 graus, ela vai dobrando em relação à inicial. E a concentração dos reagentes? O que é concentração dos reagentes? Concentrar é você colocar mais matérias no mesmo espaço. Então, eu mantive aquele espaço. Quanto mais moléculas você colocar lá dentro, mais concentrado o sistema fica, mais próxima uma molécula fica das outras. Se você estiver aumentando a concentração, consequentemente, você está aproximando mais as moléculas. Se eu aproximar mais as moléculas, vai aumentar o número de colisões. Aumentou o número de colisões, consequentemente, tende a aumentar a velocidade da reação. Toda reação, ela sempre fica mais rápida se você aumentar a concentração, que você vai ter mais colisões, consequentemente, aumenta a velocidade. Beleza? Esse fator concentração é importante, a gente vai continuar na próxima aula para a aula não ficar muito cansativa. Gente, assistam várias vezes essas aulas de cinética. Cinética química vai cair na prova do Enem, vai cair no vestibular do UNB. Guarda esses detalhes que são muito importantes. Aí nas próximas aulas a gente vai trabalhar com mais cinética química, beleza? Um abraço a vocês e até a próxima.